Beleza, pessoal? Professor João Paulo Cláudio aqui do Padrão Concursos e do curso de História do Ceará para a Gloriosa. Vai ser maravilhoso. Vocês vão aprender muito e vão acertar as questões e serão aprovados. Quero vê-los no centro de eventos na formatura de vocês. Quero vê-los emocionados e quero ter participado um pouquinho disso. Rapaz, hoje de manhã, domingo, dia 22, eu estava indo dar aula, falei com o meu aluno Jailson, certo? E o meu aluno, pessoal, que eu já coloquei inclusive aqui no grupo, a gente está colocando no grupo os alunos. Meu aluno é somente de uma terra que eu adoro. O Jailson é lá de Juazeiro do Norte. Um abraço para você, Jailson. Um abraço para a galera de Juazeiro do Norte. Um outro detalhe, também meu aluno Matheus. Eu só quero chamar de Matheus Fernandes. Pô, tu tá sem moral, Matheus Sampaio. Eu só quero te chamar tu de cantor, cara. Matheus, muito bom teu feedback. E olha o tema da aula de hoje. Está no seu edital. Estou aqui abrindo o edital, galera. É exatamente, ó, tópico 1, o item 1, período colonial. B. 1B, disputa entre nativos e portugueses. Direto ao ponto, vamos lá, porque a gente tem tempo bem organizado. Galera, disputa entre nativos e portugueses, está no seu edital. Eu vou dar minhas aulas tópico a tópico. Vou orientar você o melhor que você pode receber. Choque. Vamos ter um choque entre os colonizadores, os portugueses e os nativos. Galera, a gente vai ter um choque. Um choque porque os costumes são diferentes, a língua é diferente, os interesses são diferentes. Então, quando o processo de colonização do Ceará ele vai se adiantando, ele vai se aprofundando, nós vamos ter o quê? Choque. Porque as tribos que aqui habitavam, o Nordeste e o Ceará especificamente, não vão aceitar perder suas terras. Os portugueses, olha como é legal, os portugueses chegavam e falavam, ó, essa terra aqui é nossa. Aí os índios, mas por quê? Aí o português falava, porque o meu rei me deu. Aí o índio, e o que tem a ver com isso? Já é isso, mano. Vocês são sem terra, vocês estão invadindo minha terra. A terra é minha, então o que acontece? Os índios olhavam as tribos e falavam, não, a gente não vai perder nossas terras. Quanto mais os portugueses começavam a querer adentrar com a pecuária aqui no Ceará, maiores serão os conflitos. E o ápice desses conflitos vai ser a famosa Guerra dos Bárbaros, porque os portugueses chamavam as tribos indígenas de bárbaras, tipo inferiores. Mas, meu amigo, você vai ver várias barbaridades sendo feitas por portugueses também. Chegaremos lá. Então, você lembra o seguinte, o que é aldeamento? É o local de catequese. Você sabe que durante o período colonial, a Igreja Católica ela vai buscar muito catequizar índios. Aqui no Ceará, poxa, foi muito forte o processo de catequese, galera. Vamos lembrar das 3 expedições iniciais para colonizar o Ceará no século XVII? Vocês lembram que foi uma colonização tardia? A primeira do Pero Coelho, que não deu certo. A segunda dos padres jesuítas, que eles vieram ao Ceará imbuídos de uma religiosidade, acreditando que a catequese seria central para a colonização dar certo. Os caras acreditavam naquilo, meu irmão. Muitas vezes os jesuítas entravam em choque com os colonizadores que queriam escravizar tribos indígenas. Era muito comum conflito político entre grupos religiosos e os colonizadores portugueses. Vocês vão ver na minha aula de hoje. Olha aí, galera, como é interessante. Aqui no Ceará tivemos um monte de aldeamentos. Messejana foi aldeamento, local que índio é catequizado. Caucaia, nós tivemos Parangaba ali, na Parangaba. Nós tivemos no interior do Ceará um monte de aldeamentos, o maciço de Baturité. Vários grupos religiosos. Olha, se você vai a Ibiapaba, por exemplo, você vai lá na região, pessoal, Viçosa, onde nós temos a Igreja do Céu, onde nós temos muita catequese de índios historicamente, e ainda temos tribos hoje em dia, mas não é tema da minha aula de hoje. Galera, ó o foco, tu que tá aí de madrugada, tomando um cafezinho e pensando, Deus me ajuda, vai te dar força, cara. Deus me ajuda, ele te dá força, mas tu tem que estudar também bastante, meu irmão. Tem que estudar bastante. Acredite que você é capaz e se dedique. E ó o outro bizu, os aldeamentos. Entendemos o que é? Local que índio é catequizado. Pecuária. Quanto mais a pecuária se espalhava pelo interior do Ceará, e ela vai começar a se espalhar quando, galera? Por volta de 1680,
nós vamos ter rotas de colonização dos sertões nordestinos e cearenses. E lógico que isso vai entrar em choque com o quê? Com tribos indígenas. Professor, o que seria essa guerra justa? É o seguinte, há um grande conflito nas leis aqui no Brasil colonial. Os colonos queriam escravizar o máximo possível de índios. A igreja falava, não é bem assim não. Então tinha divergências, e aí surgiu a questão da guerra justa. O que é isso? Se uma tribo indígena me atacar, eu posso me defender claramente, é justo que eu me defenda, e os índios que eu aprisionar, eu posso escravizar. Porque foi guerra justa, ele que me atacou. Só que tem um detalhe, sabe o que era muito comum? Os portugueses atacavam, escravizavam e falavam o quê? Foi guerra justa. Prove que não foi guerra justa. Foi ele que me agrediu primeiro. Muitas vezes era mentira. Então, muitas vezes, nós vamos ter de novo, né, conflitos da igreja com esses grupos. Falando, não pode. Não pode. Ah, professor, mas a igreja, então, ela não explorava. Em alguns aspectos, explorava mão de obra. Em outros, enfim, ela acreditava o quê? Que eu estou catequizando, mas eu posso usar a mão de obra. Sim, é direito eu usar aquela mão de obra. E você que vai usar o índio catequizado tem que pagar por essa mão de obra. Então, galera, nós temos muitos grupos de poder aqui. Cara, é muito massa a história do Ceará. É legal que eu estava fazendo aqui o quadro e olhando, por exemplo, eu vou falar de Russas. Eu nasci em Russas, galera. Eu sou de Jaguaruana, mas minha mãe, mais precisamente do Campo Grande, que é um distrito, né, de Jaguaruana, que fica entre Jaguaruana e Russas. E eu fui nascer em Russas. Sou de Jaguaruana, sou muito ligado àquela região do Vale do Jaguaribe, né, que tem toda uma questão histórica ali, a região do Vale do Jaguaribe, que fornecia gado para Aracati fazer o charque, que eu vou falar nas próximas aulas. Ali Itaiçaba, que está aqui, o meu garoto de programa hoje, que é o grande professor Bruno Barbosa, que ele está aqui me gravando. Eu dei carona para dar aula em Maracanaú e sequestrei para ele gravar uma aula minha. É de Itaiçaba, também que está ali naquela região, fantástica, galera. Olha só, então a guerra justa é isso, é quando o índio me ataca, eu me defendo e acabo... Ah, ele me atacou, destruiu várias casas, matou pessoas. Se eu conseguir aprisionar, eu posso escravizar. Só que muitas vezes os colonos faziam o quê? Atacavam e diziam que foi guerra justa. Mentira! Galera, a maior guerra existente aqui no Nordeste entre os colonizadores e as tribos indígenas foi a Guerra dos Bárbaros. Meu irmão, isso aqui tá no teu edital, porque tá dentro disso. Analisa, moçada. Disputa entre nativos e os portugueses. Qual foi o ápice dessa disputa? A Guerra dos Bárbaros, que aconteceu aproximadamente entre 1683 e 1720. Poxa, professor, mais de 40 anos. Foi mais de 40 anos. E tem um detalhe. Muitas tribos se uniram. Tribos do Ceará, tribos do Rio Grande do Norte. Várias tribos se uniram em uma confederação indígena. E, rapaz, há um livro chamado A Guerra dos Bárbaros, do Pedro Puntoni. Acho que é isso. Alguma coisa Puntoni, que está esgotado. Se alguém achar por aí, eu aceito de presente. Eu não tenho, eu tenho uma xerox só. Da época de faculdade, esse livro esgotado, as pessoas querem vender por 200, 300 reais na internet. Tá bom, se você passar e vai acertar todas as questões de história, eu aceito um presente do seu primeiro salário. Eu aceito. Assim, eu não queria não, mas se alguém quiser me dar, cara, para eu estudar mais ainda. Mas eu tenho em cópia, xerox, da época do UFC. Galera, reunião de índios de várias capitanias. Bora, tu tá de madrugada. Poxa, eu quero ficar acordado, professor. Acorda, tu vai mudar de vida. Conhecimento abre portas e vai abrir portas no concurso. Olha só, eu não tenho que decorar todas as tribos que estão participando desse movimento. Não, foram muitas tribos, galera. E os portugueses ficaram assustados com o poderio indígena, com a reunião indígena. E eles vão ter que criar estratégias sacanas para vencer os índios. Calma. Iniciou no Rio Grande do Norte, certo? Ó, quais capitanias... Índios de quais capitanias participaram? Índios da capitania de Rio Grande do Norte, do Ceará, história do Ceará, entra aí, Pernambuco, Paraíba, Piauí. Iniciou onde a revolta? Lá no Rio Grande do Norte, com os janduís. Mas não precisa decorar o nome de um monte de tribos. Galera, começou ali, Mossoró, Açu e Apodi. Não decora. Só lembrando, capa, foi grande, cara, foi. E aqui se espalhou pelo Vale do Jaguaribe, que é justamente a região onde nós tínhamos o quê? Os pecuaristas chegando e querendo as melhores terras para si.
uma guerra generalizada, uma guerra pesada, uma guerra difícil de ser vencida. Chegou o momento que os portugueses botaram as mãos na cabeça e ficaram, nossa, a gente vai perder o Nordeste. Ou boa parte do Nordeste, que era o centro econômico do Brasil ainda, por causa do plantio de cana-de-açúcar em Pernambuco. Caramba, isso é muito massa, eu me arrepio. História é vida. Mas por que eu, que você militar, eu tenho que atirar em bandido, professor? Eu tenho que saber de história do Ceará. Meu amigo, como é que você vai ser um patriota sem entender essa história, bicho? Você entender o que é o Ceará, porque você está aqui pronto para servir ao povo cearense. Você vai para Juazeiro do Norte e entende um pouquinho aquela áurea religiosa. Você vai para Viçosa e entende um pouquinho a significação da igreja do céu. E aí vai, poxa, pessoal. Uma pessoa que não sabe história é um ignorante. E um militar que não sabe é um ignorante ao quadrado. Tem que ter a basezinha. Ah, eu vou jogar um livro de história. Ô, seu ignorante, não é isso. É entender a significação das coisas que estão ao seu redor. Ó, ei. Os índios usavam várias técnicas. Claro, eles faziam o quê? Enquanto os portugueses iam atirar com mosquete, tinham que armar, tinham que colocar de novo a pólvora, eles tacavam flecha. E eles falavam que os portugueses não eram tão bons nas flechas. Flecha? É, flecha. Flechas, pessoal, também. Um outro detalhe, eles faziam o quê? Por conhecer muito o território, eles botavam fogo na mata para poder assustar os portugueses, cercar os portugueses. Outra coisa, tentavam jogar água, quando tinha batalha em canoa, jogar água na pólvora. Eles tinham várias técnicas, porque eles eram grandes guerreiros, bicho. Grandes guerreiros. É engraçado como a cultura indígena está ligada à formação do Nordeste e do Ceará. Meu irmão, aqui a gente do Ceará, a gente não fica... a gente fica... Yay! Grito indígena, brother. É muito enraizada a alimentação, certo? Características aqui no Ceará muito forte. Você que é de Pernambuco, talvez aí tem mais características de negros do que de índios. Aqui nós temos mais características indígenas na população. Porque aqui foi muito forte na nossa formação. Galera, os portugueses fizeram atrocidades. O que eles faziam? Eles muitas vezes sequestravam crianças e mulheres de uma tribo e falavam, ou vocês lutam pela gente, ou a gente vai estuprar e matar todo mundo aqui. Estuprar as mulheres e matar as crianças. Então algumas tribos eram chantageadas para lutar ao lado dos portugueses. Não, João Paulo, fala sério. É engraçado. Quem é que era bárbaro aí, né? Os índios ou os portugueses? Olha o detalhe. Meu irmão, atrocidades eram muitas atrocidades, né? Muitas maldades e tortura para com os índios. Ou silvícolas. Olha só. Frei Manuel da Ressurreição, governador-geral do Brasil. Isso aqui é a época do governo geral, galera. Então nós temos um governador-geral que se preocupou tanto com a questão aqui do Nordeste. Poxa, eu não posso perder o Nordeste. Que ele vai justamente contratar grupos especializados para combater os índios aqui. Então o que ele fez? Requisitou bandeirantes paulistas. Requisitou bandeirantes, tipo Matias Cardoso, que no meio das batalhas ele perdeu o filho. Domingos Jorge Velho, Butetão Asterisco, famosíssimo, porque vai ser o cara que vai destruir justamente o quê? O quilombo de Palmares. Um estrategista militar, um cara que conhecia muito bem os sertões, um cara operacional, chapa. Um cara operacional foi contratado para poder tocar o terror nas tribos indígenas. Mas não foi fácil, não. Cara, olha só. Nesse contexto todo, houve a necessidade de criação de fortificações em pontos estratégicos para combater determinadas tribos. É aí que vai surgir Russas, cara, onde eu nasci. Criação do Forte Real de São Francisco Xavier, Russas. É interessante que algumas tribos os portugueses chantageavam para lutar ao lado deles, outras eles até conseguiram algumas alianças. Mas, chapa, olha o que os portugueses fizeram. Essa traição é famosíssima, ó. Traição aos baiacus. Feitos por quem? Manuel Alves Moraes. Não, certo? Não precisa decorar. O nome Manuel Alves Moraes Navarro. Não decora. Mas olha o que aconteceu. Esse cara, ele traiu esses índios e fez atrocidade com os índios. Ele fez uma atrocidade que membros dos jesuítas ficaram assim, como é que ele fez isso, meu Deus? Como é que ele fez isso? Muitas vezes, já falei, jesuítas e colonos tinham divergências. É tanto, galera, que o que aconteceu? Tá aqui, ó. A igreja vai ameaçá-lo de excomunhão. Ou seja, você não pode receber mais os sacramentos católicos.
É uma pena máxima, segundo o meu consultor religioso aqui, Bruno Barbosa. Claro, sim, meu consultor religioso. Certo? Eu perguntei, Bruno, tal coisa? Não, cara, os sacramentos, a pessoa não pode receber mais os sacramentos, é a pena máxima. Olha só, isso aqui é para o período colonial, onde a religiosidade era forte. Isso pegava pesado ou não era? Poxa, é pesado. Sem falar da punição religiosa, tem a punição ainda jurídica, porque os padres entraram na justiça da época. De novo, pode escravizar índio? Pode, mas não pode ser de qualquer jeito. Embora muitas vezes a lei era burlada. Chapa, brother, futuro PM, quero vê-los falando comigo na rua. Professor, tive aula com o senhor. Quero ver vocês de Juazeiro quando eu for de Juazeiro. Quero ver a galera de Sobral, de Fortaleza, Maracanaú, onde tem meu curso, o padrão concurso. Ó, vamos ter um grande levante. Porque tem momentos que os portugueses estão vencendo, mas tem momentos que eles estão sendo derrotados. Galera, várias vezes o Estado português propôs acordo aos índios. Vamos fazer um acordo? A gente não invade mais as terras de vocês e vocês não atacam a gente. Os dois lados extraíam o acordo, né? Galera, grande levante e ataque a Aquiraz. Aquiraz. Aquiraz tinha virado vila há não muito tempo. E aí no ano de 1713 teve um ataque indígena. Aproximadamente 200 pessoas de Aquiraz foram mortas. Muitos sobreviveram e era um centro pecuarista que foi desarticulado por esse ataque. Muitos fugiram para Fortaleza de Nossa Senhora de Assunção, aqui em Fortaleza, capital do Ceará. Fugiram para lá porque ela tem fortificação para poder proteger dos ataques indígenas. Olha como esses confrontos foram tão simbólicos para a gente. Galera, isso aqui é muito importante. João de Barros é a Cavalaria dos Sertões. Esse cara aqui era um pecuarista cearense, que ele reuniu, certo, alguns negros, reuniu índios catequizados, aculturados, brancos. Eles andavam justamente com gibões de couro mesmo, para tipo uma proteção, uma pequena armadura, e eles botaram o terror em várias tribos indígenas. João de Barros e a Cavalaria dos Sertões, figura central no combate justamente à Guerra dos Bárbaros. Aproximadamente, em 1720, há uma pacificação, que é justamente o momento que os portugueses estão à frente vencendo. E tem um detalhe, um dos centros dessa vitória dos portugueses era a traição e a mentira. Um desses acordos de paz, que foi feito entre Portugal e os índios separaram a confederação, né? Várias tribos juntas, separaram, cada um para o seu canto. Aí os portugueses marcavam quais eram as centrais, as mais bem preparadas. Aí os portugueses faziam o quê? Vamos pegá-los separados agora. Vamos cercá-los e vamos exterminá-los. Eis aí o episódio mais amplo, o mais significativo nesse tópico da prova da PM, disputas entre os nativos e os portugueses. A Guerra dos Bárbaros. Espero ter ajudado. E você não precisa decorar o nome de todo mundo. Entenda o que foi. E se Deus quiser, isso vai te ajudar demais na tua prova. Um grande abraço do professor João Paulo Cláudio. Estamos juntos. Vamos fazer questões e vamos detonar essa prova. E eu quero ver você realizando o seu sonho. Valeu, galera!